Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, ótimo sábado a todos. Está começando agora o seu Giro no Ar, programa mais completo sobre o Vasco, informações apuradas, detalhadas e sem fake news. Vem comigo, junte-se a nós e me acompanhe até o final nesta jornada. E neste boletim de hoje eu vou destacar dois assuntos. O primeiro, como anda o período de preparação do Vasco, visando o restante da temporada, e as observações do Fernando Diniz, que vem aproveitando muito bem o período para avaliar alguns garotos da categoria de base. E o outro assunto, é o mais batido, é o mais procurado pelo torcedor, a janela de transferências. O Vasco ainda não anunciou ninguém, não temos informações de reforços, de negociações em andamento, mas ao que tudo indica, a semana que está para se iniciar deverá ser marcada pelos primeiros movimentos concretos. Além disso, muito se fala de que o Vasco possa estar interessado novamente no atacante uruguaio Brian Rodrigues, que pertence ao América do México e que já tem aí alguma oferta concreta na mesa. Para ir a fundo nessa questão, dei uma boa apurada tanto lá no América do México como pelas últimas declarações do empresário do jogador, e eu te mostro já já. Portanto, dedo nesse like, compartilhe o conteúdo do amigo, mostre que você gosta do meu trabalho e não deixe aí de fortalecer esse canal sendo mais um inscrito. Bom, galera, no noticiário do Vasco só se fala em busca de reforços, sondagem por jogador A, jogador B, possível interesse em fulano, mas quase não temos detalhes do time que está treinando aí visando a retomada do futebol brasileiro após a Copa Mundial entre clubes. Aliás, com a eliminação do Botafogo hoje diante do Palmeiras, uma coisa já está certa: o Vasco vai voltar a campo no dia 12 de julho e não mais dia 15 pela Sul-Americana, ou seja, mais um jogo aí nessa maratona que começa mais cedo, e com o jogo lá no estádio Mané Garrincha, que o Vasco acabou acertando, né, para atuar em Brasília. A data e a hora serão sacramentadas pela CBF nestes próximos dias. Mas como eu ia falando, o Vasco está se preparando. E como está essa preparação? Olha, posso dizer, te garantir que pelas informações que chegam do CT Moacir Barbosa, o técnico Fernando Diniz tem gostado da produtividade dos jogadores. E o foco está sendo na preparação física e técnica. Diniz vem tentando absorver mais informações dos seus atletas para extrair as principais potencialidades dos jogadores e armar um Vasco aí mais competitivo nessa retomada. Óbvio que, além disso, ele tem tentado acertar o lado defensivo, que andou falhando muito nos últimos jogos, e tentando formatar uma equipe com foco na transição rápida e recomposição. Os reforços não chegaram, é verdade, e por isso a ideia foi observar de mais perto aí atletas que num primeiro momento possam servir como opções para mudar os rumos de uma partida. E uma das principais bandeiras desse treinamento está na utilização de jogadores da base do Vasco. Diniz tem feito uma espécie de rodízio, observando jogadores do Sub-17 e também do Sub-20, pois sabe que, além disso ser importante para a formação desses atletas, há também o lado anímico da coisa, né? O lado de suprir as necessidades do elenco, que hoje conta com certas carências em determinadas posições. Um dos garotos que tem aproveitado muito bem as oportunidades é o GB, né? O artilheiro do Sub-20. O atacante tem impressionado o Diniz, e provavelmente ele deve ganhar mais oportunidades aí na lista de relacionados dos próximos jogos da equipe. Além disso, os treinamentos estão servindo também para marcar a volta do garoto Estrela e do meia David, né, que ficaram aí longo período fora por conta de suas graves lesões. Eles já foram liberados pelo departamento médico e já estão em campo, cumprindo aí a programação imposta pela comissão técnica e o time de profissionais da área médica do Vasco. Mais à frente podem servir aí como reforços internos para o time para a sequência do ano, mas tem que ter paciência. Bom, amigos, vamos agora falar de janela de transferências. Dia 10 está batendo a porta e a próxima semana a promessa de que as movimentações em São Januário começarão a ficar mais concretas, pois até hoje rolou muito diálogo, muito alinhamento entre as partes, muita conversa ali, aqui, muita sondagem, avaliação de perfis, né, análise de jogadores e negociação, que é bom, ficou num segundo plano. O Vasco não quer atirar para qualquer lugar, está cauteloso, né? Quer dar uma nova dinâmica no mercado após a chegada do executivo Admar Lopes, que tem experiência no setor de scouting, né? E aplicar no Vasco esses conceitos. São esperados nomes aí com menos pompa, mas que possam agradar, né? Acrescentar no elenco e atender aos anseios do Fernando Diniz. Só que por ser uma janela,
É inevitável, né, que nomes tentados lá atrás voltem a ser cogitados. E um deles voltou no noticiário do Vasco por esses dias, já que o Vasco tenta esse jogador faz mais ou menos aí umas 3 janelas. O atacante uruguaio Brian Rodrigues, que atua no América do México. Olha, muita gente me pediu para eu apurar a situação desse jogador aí, e eu prometi correr atrás, fuçando uma coisa aqui, outra ali, enviando mensagem, tentando o retorno das partes. De ontem para hoje eu consegui algumas informações importantes desse quebra-cabeça aí para trazer, né, algo concreto para vocês. Botar na mesa, né, para que vocês, com os fatos narrados e apurados e buscados, possam tirar as suas devidas conclusões. Ter interesse, galera, não quer dizer que o clube foi atrás ou está indo atrás. Ainda mais um jogador como o Brian, de seleção uruguaia, com mercado e que só sai do América mediante pagamento. Investimento alto, né? E esse que a realidade do Vasco hoje não permite, já que pouco que o clube tem precisa atacar em outros segmentos. Portanto, óbvio que o interesse do Vasco é contínuo pelo Brian, mas aí você me pergunta se já tem nova oferta mesmo, se o Vasco foi atrás agora. Olha, de ontem para hoje eu consegui dois nortes sobre esse assunto, né? Consegui uma resposta, mesmo que breve, mesmo que objetiva e tímida, do presidente do América sobre essa situação, e uma declaração dada a um programa uruguaio aí, há uns 3 dias atrás, do próprio representante do Brian Rodrigues, o Edgardo La Sálvia, que não é muito de ficar falando com a imprensa estrangeira. Bom, em relação ao América, ontem por volta de meia-noite, né, para minha surpresa, uma mensagem que eu enviei de tarde pelo meu zap para o presidente Santiago Banhos, né, do América, acabou sendo respondida. Olha, tem fuso horário por lá, só para explicar. Olha que desde as janelas passadas eu estou tentando falar com esse dirigente, enviando mensagem, até ontem ele nunca me respondeu nada. Mas ontem resolveu dar um sinal de vida aí. A minha pergunta para ele foi exatamente o seguinte, galera. Presidente, busco uma palavra sobre o futuro do Brian Rodrigues. Aqui no Brasil, temos informações de que o Vasco voltou a ter interesse no atacante. O América já recebeu alguma nova oferta do clube brasileiro? Olha, a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, falso, fecha aspas. Ou seja, na visão do América, nada que tem saído por aí é verdade. Até o presente momento, não há nada de novo em relação ao Vasco de forma concreta pelo jogador e nenhuma nova oferta do clube pelo Brian. Esse foi o meu entendimento pela resposta dada pelo presidente. Deixando bem claro que isso não invalida o interesse do Vasco, apenas mostra que para o América não houve nenhum movimento concreto aí em termos de cifras. Do clube brasileiro, neste momento, a gente tem esta situação. Se vai ter hoje, depois ou amanhã, são outros 500. Mas a situação é essa, meus amigos. Em relação ao lado do jogador, que é representado pelo empresário Edgardo La Sálvia, o agente é outro que dificilmente responde às mensagens, mas ele andou dando aí uma entrevista essa semana mesmo a um programa chamado El Espectador Deportes, de uma rádio lá de Montevidéu, que também está no YouTube. Ele foi convidado para falar de muitos jogadores que ele representa. E num determinado momento, o apresentador lá perguntou sobre a situação do Brian, se fica ou sai do América. Vamos ver aí a pergunta desse apresentador e a resposta em seguida do empresário. E logo a gente volta para explicar melhor essa sua declaração. ¿Qué pasa con Brian? ¿Se queda en América o no? Y bueno, en principio, mi relación con América, si bien es cordial, no es muy fluida. Yo llegué a jugar con otro intermediario y un poco que me fue sacando por el protagonismo que debo tener cuando represento al jugador. Por suerte, Brian es un jugador muy fiel y nada, yo estoy hablando con Inter de Miami, hablando con Santos de Brasil, hablando con Palmeiras de Brasil, estoy hablando con un equipo de Arabia, tengo varias posibilidades arriba de la mesa. Lo que sí, o jugador le queda 1 año de contrato e essa América quem vai decidir. Bom, como vocês podem ver aí, a pronúncia dele foi muito corrida, né? Mas ele foi muito claro aí em afirmar que conta aí com um intermediário em outros países que vem o auxiliando, que tem boa relação com o pessoal da América, mas que tem ficado encantado aí com as muitas propostas que o jogador tem recebido. E ele foi claro, entre as propostas aí, né, na mesa estariam do Palmeiras, do Santos, aqui do Brasil, né? E de lá de fora do Messi, da Liga MLS, do time do Messi, né? E de um time aí da Arábia, entre outros. E que o jogador ainda tem 1 ano de contrato e vai caber aí ao América tomar a melhor decisão com base aí
nas ofertas que forem estabelecidas. Te adianto que esse intermediário que ele citou aí, o empresário uruguaio Marco Vanzini, né, que inclusive participou da venda do chileno o Jean Davi aqui para o Vasco, enviando uma proposta também formal ao próprio América na última janela do início do ano para ter o Brian Rodrigues, que não foi aceita naquela ocasião. Portanto, o empresário em momento algum citou o Vasco aí como uma das possibilidades para o decorrer da temporada. Então, meus amigos, aí estão todos os dados apurados e agora é com vocês aí as conclusões, tá ok? Encerro esse boletim de hoje, mas antes de ir, eu queria deixar aqui a minha prece, as minhas orações ao querido Giovani, né, o pequeno príncipe de São Januário, que está travando uma difícil luta pela vida, né? Giovani, como já foi informado, sofreu ontem várias paradas cardíacas em sua terra lá, natal do Espírito Santo, está internado desde ontem em estado grave numa CTI. Mas a gente aqui, meus amigos, a gente torce para que tudo dê certo, para Deus nada é impossível, Giovani, que o Giovani possa vencer mais essa batalha, ele que já venceu outras aí ao longo dos anos e vinha inclusive buscando uma recuperação de uma enfermidade que o acometeu recentemente. Giovani é um cara ímpar, sempre me atendeu aqui no canal quando eu solicitei algum depoimento, inclusive é nosso seguidor lá no Instagram, onde tem conta. Pronta a recuperação, companheiro. Bom, tô indo, meus amigos, e agora deixo esse espaço para você comentar, fique à vontade e vamos interagir juntos. Meu muito obrigado, grande abraço e até a próxima.